Olá, sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou a professora doutora Tatiana Isaia, professora do Centro de Educação da nossa querida e conceituada Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. E hoje eu estou aqui para ajudar vocês nos estudos especificamente sobre a resolução do Conselho Nacional da Educação e do Conselho Pleno, número 4, de 29 de maio de 2024, uma resolução que dispõe sobre as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior dos profissionais do magistério da educação escolar básica. Vamos falar dos cursos de licenciatura, dos cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e vamos falar dos cursos de segunda licenciatura. Para tanto, eu busquei organizar o conteúdo de toda a resolução, destacando seus principais aspectos em 5 videoaulas separadas, todas elas disponíveis gratuitamente aqui no meu canal. Portanto, o conteúdo da resolução foi dividido em 5 partes. Nesta primeira parte, nesta primeira videoaula que vocês estão assistindo, eu irei explicar os capítulos 1 e 2 da resolução. Já na segunda parte, na segunda videoaula, eu explicarei os capítulos 3 e 4 da resolução. Lá na parte 3, ou seja, na terceira videoaula, eu abordarei o capítulo 4, porém dando ênfase aos elementos da resolução que se referem especificamente aos cursos de graduação de licenciaturas, certo? Na parte 4, ou seja, lá na quarta videoaula, ainda sobre o capítulo 4, eu vou explicar especificamente sobre os elementos que regulamentam, os cursos de formação pedagógica para bacharéis e tecnólogos, tá? E na quinta e última videoaula, também em relação ao capítulo 4, eu explicarei os elementos da resolução que se referem especificamente aos cursos de segunda licenciatura. E para fechar esta última, esta quinta videoaula, eu vou destacar ainda as principais considerações que são apresentadas no capítulo 5 da resolução, ou seja, as disposições transitórias, certo? Bom, mas antes da gente iniciar o conteúdo propriamente dito desta primeira videoaula, eu trago uma consideração importante, tá? Esse conjunto de videoaulas que eu elaborei e preparei para vocês, ele não anula a relevância, de que vocês façam a leitura completa da própria resolução, Portanto, a minha dica é: acessem a resolução, ela está disponível, vocês encontram ela aí na internet, é só botar um Google ali, escrever o nomezinho dela e ela vai aparecer para vocês. Leiam e estudem o próprio documento para que vocês possam, então, complementar, vocês terão acesso às videoaulas, mas também é importante ler o próprio documento. Combinado? Então, vamos lá. Nós vamos começar essa videoaula de hoje e para a gente iniciar ela, a prof vai pedir licença para vocês, então eu vou compartilhar a tela, porque preparei aí um material para ajudar, para balizar as nossas discussões aqui. Então, vamos a ela, ao material. Deixa só, prof, vamos voltar um pouquinho aqui, Vamos trazer o início dela. Então, tá aí, tá? Como eu já disse para vocês, vamos então abordar a resolução número 4 de 2024, entendendo então as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e nível superior de profissionais do magistério da educação escolar básica, tá? Aqui eu trago uma imagem, então, da própria resolução, Fiz aí enfim, um print da parte inicial dessa resolução,
para justamente deixar vocês aí com vontade de acessar ela e conhecê-la, tá bom? O que nós temos, então, no capítulo 1, né? Que é o capítulo das disposições gerais. Bom, o artigo 1º vai estabelecer, né, que ficam, então, a partir dessa resolução, instituídas as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e nível superior de profissionais do magistério para a educação escolar básica, e aí a gente precisa entender, então, que a resolução está falando, né, sobre os cursos de licenciatura. A resolução está abordando os cursos de formação pedagógicas para graduados não licenciados, e a resolução também aborda, então, os cursos de segunda licenciatura, definindo, então, o que dentro dela, né? Os fundamentos, os princípios, uma base comum nacional de formação, o perfil do egresso, a estrutura e o currículo a serem observadas nas políticas, na gestão e especialmente nos programas, né, dos cursos de formação, bem como no planejamento, nos processos de avaliação e de regulação das instituições de educação superior que as ofertam, tá? Então, a gente tem lá no artigo 2º, vai nos trazer as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e nível superior de profissionais do magistério para a educação escolar básica, aplicam-se à formação de professores para o exercício da função do magistério, aonde, né? Na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e nas respectivas modalidades de educação. Então, né, a gente também vai abordar ali a educação de jovens e adultos, educação especial, a educação profissional e tecnológica de nível médio, educação do campo, educação escolar indígena, educação à distância, educação escolar quilombola e educação bilíngue de surdos, nas diferentes áreas do conhecimento e com integração, preferencialmente, né, entre elas, podendo abranger mais de um campo específico ou interdisciplinar. Então, isso quer dizer o quê? O artigo 2º, ele deixa claro, gente. Então, nós estamos pensando em diretrizes para a formação de professores que vão atuar na educação básica, lá nas escolas, tá? Bom, no parágrafo 2º deste artigo 2º, né, nós temos especificado, então, ó, compreende-se o exercício da docência como ação educativa, a partir da condução de processos pedagógicos intencionais e metódicos, os quais baseiam-se em conhecimentos e conceitos próprios da docência e das especificidades das diferentes áreas do conhecimento, incluindo domínio e manejo de conteúdos e metodologias, diferentes linguagens, tecnologias, evidências científicas e inovações, né? Aparece aí essa palavra que é bem importante. Então, no capítulo 2º da resolução, nós temos, então, especificamente, né, o tema abordando formação dos profissionais do magistério da educação básica escolar, dos fundamentos e princípios. Então, agora, a gente já entendeu, né, vamos dizer assim, a quem essas diretrizes se destinam. Então, é a formação do professor e da professora que atuam na educação básica, né, tendo em vista, então, que esse profissional, né, ele exerce a docência, então ele tem, vamos dizer assim, o papel da ação educativa, tá? E agora a gente vai entender, então, o que a resolução vai nos dizer sobre quais são os fundamentos e princípios, tá? Então, vamos lá. O artigo 4, então, ele especificamente estabelece os fundamentos. Os fundamentos do quê? Os fundamentos para a formação de professores da educação básica, visando prepará-los para as demandas específicas da sua atuação. Nesse artigo 4º, nós temos um parágrafo único que reforça a importância das ciências da educação na formação docente,
destacando que a necessidade de estratégias pedagógicas baseadas em evidências para garantir aprendizagem efetiva e inclusiva, né? Então, por quê? Porque sabe-se que a partir das políticas educacionais que nós temos hoje, né, e de todos os documentos, então, que regulamentam a ação docente, nós sabemos que é um compromisso, né? Eu gosto até de brincar quase como um dever que nós, professores e professoras, temos de garantir que efetivamente as crianças e os adolescentes e os jovens da educação básica aprendam, né? E garantindo que a inclusão, porque todos e todas têm direito à aprendizagem. Isso é um elemento importante que está fortalecido nesta resolução. Então, quando a gente lê o artigo 4º, né, o artigo 4º e vai entender esses fundamentos, nós podemos trazer 4 elementos fundamentais, né? Então, quais são os fundamentos? Primeiro, o domínio do conhecimento, que seria o quê? O futuro professor, a futura professora deve ter sólido conhecimento dos conteúdos que ensinará, considerando as diferentes etapas e modalidades da educação básica. Então, isso nos faz pensar que a parte de entender vamos dizer assim, de aprender o conteúdo que depois eu vou ensinar, ele é importantíssimo, porque se eu desconheço o conteúdo que eu vou ensinar, como que eu vou pensar em estratégias, em ações pedagógicas, né, para ajudar os alunos a entender e se apropriar desse saber? Então, esse é um fundamento importante e que faz parte, né, desse contexto aí, desse conjunto. Um outro fundamento, então, a integração entre teoria e prática. Então, a formação deve incluir atividades práticas vinculadas à realidade escolar, então, estágios supervisionados e componentes curriculares da licenciatura. Isso precisa caminhar o tempo inteiro junto, né? Não é só no final do curso, muito pelo contrário, vai permear as discussões teóricas, né? Esse movimento da prática, de estar na escola, de viver, de aprender, né? Também com as professoras e os professores que lá estão na educação básica. Formação teórica e reflexiva é um outro fundamento que nós temos na resolução, que diz respeito à necessidade, né? Que é necessária uma base epistemológica, técnica e ético-política que permita analisar práticas educativas e aprimorar competências pedagógicas, né? Então, é a praxis reflexiva. Então, enquanto eu estudo a episteme, né, a teoria, eu também preciso estar o tempo todo refletindo sobre isso e pensando em práticas pedagógicas que efetivamente fortaleçam o aprendizado na escola, ao mesmo tempo em que essa pessoa em formação, né, essa futura professora, esse futuro professor, também aprimore e desenvolva competências pedagógicas que serão fundamentais na sua ação docente lá na escola. E aí nós temos, né, um outro fundamento que é o enfrentamento das desigualdades educacionais. Então, o futuro docente, né, a futura professora, o futuro professor deve compreender as causas das desigualdades no ensino e adquirir ferramentas para combatê-las, tá? Então, são esses elementos que aparecem na resolução. E aí, se a gente vai fazer um resumo desses fundamentos, a gente entende que a formação de professores, né, ela deve ser integral, unindo conhecimento teórico, prática pedagógica e consciência crítica, né, que para preparar profissionais capazes de ensinar com qualidade e enfrentar os desafios da educação brasileira, que são muitos, né? Então, fica essa ideia quando a gente analisa criteriosamente esses fundamentos, tá? Bom, o artigo 5º da resolução, então, ele estabelece
os princípios que devem orientar a formação de professores da educação básica, né? Garantindo uma preparação qualificada, crítica e alinhada com as demandas educacionais do país. Então, dentro desses princípios, nós temos como um dos primeiros princípios ali, como o primeiro princípio, o compromisso público com a formação docente. Isso quer dizer o quê? Garantir formação de qualidade para todas as etapas e modalidades da educação básica, baseada em conhecimentos científicos e diretrizes nacionais. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os cursos de formação para os professores e para as professoras que vão atuar no contexto da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, né, precisa ter como base os conhecimentos científicos e levar em consideração essas diretrizes aqui, né, que estão estabelecidas na resolução que nós estamos estudando, tá? O segundo princípio que a resolução traz é a colaboração entre entes federativos e as instituições. Então, a resolução deixa muito clara lá no seu artigo 5º, né, que deve haver uma articulação entre os sistemas de ensino, as escolas e as instituições de ensino superior para fortalecer as políticas educacionais, tá? Então, vocês vejam que é, vamos dizer assim, né, um tripézinho aí que tem que funcionar junto para garantir uma formação de qualidade desses futuros e futuras, né, professores e professoras, tá? O próximo princípio que a gente encontra dentro do artigo 5º da resolução é a qualidade dos cursos de formação, né? Então, o estabelecimento de parâmetros que assegurem um perfil profissional qualificado e uma socialização inicial, né, na carreira docente. Então, o tempo inteiro, vamos dizer assim, que a resolução, né, toca nessa questão, a qualidade. Precisa haver parâmetros de qualidade, porque se espera uma formação de excelência, tá? Bom, seguindo, o próximo princípio que nós temos é a integração entre teoria e prática, tá? Então, é uma formação baseada na reflexão crítica, na perspectiva e na vivência em escolas de educação básica como espaço, né, como espaços essenciais da prática docente. Então, é isso, como a gente já viu antes ali, né, nos fundamentos. A relação teoria e prática tem que acontecer o tempo inteiro, né? Numa dinâmica aí, num processo dialético, vamos dizer assim, né? Que nunca se esgota. Então, vamos dizer assim, não dá para ter o estágio supervisionado ou a inserção na escola só lá no final do curso. Isso tem que acontecer durante todo o processo, né? Quanto mais o futuro professor, a futura professora estiver inserida dentro do contexto da escola real, né, estabelecendo um diálogo entre a teoria que é estudada na universidade e a prática pedagógica, né, as ações educativas vivenciadas nesse espaço escolar, mas isso contribui para o desenvolvimento qualificado desse futuro professor, dessa futura professora, tá? E aí, seguindo, nós temos o outro princípio que é, né, justamente o que eu venho falando agora, né, o que eu estava falando, o reconhecimento da escola como espaço formador. Então, é a valorização das instituições de educação básica, né, das escolas e dos professores e das professoras que já estão lá atuando como agentes fundamentais na formação inicial. Então, é o futuro professor, é a futura professora aprendendo com aquela prof, com aquele professor que já está lá na atuação, né? Viver isso é muito importante, é aprender com quem já está fazendo, né? Isso é muito, muito bonito, muito interessante e já acontece em outros países muito fortemente. E aí nós temos ainda como um outro princípio, né, dentro da resolução, o projeto formativo transformador, né? Então são currículos que combinem bases teóricas, éticas e metodológicas, né, com enfoque emancipador e humanizador.
Isso é muito bonito dentro da resolução. Então, é pensar num currículo desses cursos de licenciatura, né? Desses cursos aí de formação de professores para educação básica, que olhe para as bases teóricas, que olhe, né, para os princípios éticos, metodológicos, mas que traga muito esse enfoque emancipador, né? De alguém que aprenda a aprender e que busque constantemente essa formação e mais ainda, né? A formação de um educador, de uma educadora, no viés mais humanizador do processo, né? Isso está muito linkado aos princípios da educação do século XXI, que são princípios, né, que perpassam a escola, né, a educação básica, enfim, não só brasileira, como de outros países também. Tá? E aí nós temos como um próximo princípio dentro da resolução, né, que não poderia de forma alguma ficar de fora, que é a questão da equidade e da inclusão. Então, acesso e permanência de licenciandos, combatendo desigualdades sociais, étnico-raciais, de gênero e outras, né? Então, isso quer dizer o quê? Esses cursos aí de formação de professores, né? Pensarem e acatarem também as políticas de permanência para que efetivamente nós tenhamos a equidade e a inclusão na formação dos futuros e das futuras professoras. Tá? Esse é um princípio muito importante, muito bonito, muito urgente, né? Um princípio emergente, vamos dizer assim. E aí, como um próximo princípio, a gente tem docente como agente de transformação. Olha aí que bonito, né? Uma formação que reconheça o papel do professor e da professora na construção de identidades, culturas e cidadanias. Então, esse papel transformador que nós temos enquanto educadores e quanto educadoras precisa permear esses cursos, precisa permear isso, né, permear aí a formação docente, porque isso faz parte de um trabalho pedagógico de excelência também, né? A gente promover essas transformações, essas mudanças. Afinal, educar é também transformar vidas, é transformar mundos, culturas, e isso é muito bonito. Tá? Bom, aí a gente tem também como um dos princípios o compromisso com uma sociedade justa e democrática, né? Uma educação voltada para a soberania, para a diversidade, para os direitos humanos e para a sustentabilidade. Então, vocês vejam o quanto a resolução traz elementos significativos no contexto desta formação deste educador que vai atuar, né? Desta educadora que vai atuar no contexto da educação do século XXI. Também temos aí a liberdade pedagógica e o pluralismo, respeito às diferentes concepções de ensino, arte, cultura e pensamento, né? Esse princípio aí, se a gente for olhar, ele também já estava lá em 1988 na nossa Constituição Federal, depois a LDB resgata também, e agora ele aparece bem forte aqui na resolução. Tá? Bom, e aí quando a gente lê o capítulo 5º aí com os princípios, né, é possível a gente fazer o seguinte resumo, assim, né? A formação de professores, ela deve ser pública, né, no sentido de ser gratuita, de qualidade, né, qualificada, que envolve a qualidade, crítica e articulada com a realidade escolar, visando o quê? Preparar os educadores e as educadoras para que sejam capazes de promover o quê? Uma educação inclusiva, democrática e transformadora, em sintonia com os desafios sociais e culturais do Brasil. Tá? Então, eu penso que é relevante a gente analisar com uma certa, enfim, com uma certa ênfase esses elementos, porque quando a resolução traz esse conjunto de princípios, ela nos convida a pensar em uma formação que efetivamente atenda às necessidades reais do nosso país. Tá? Bom, a gente está encerrando esta primeira videoaula, então eu sinalizo aqui para vocês, né, com a flechinha vermelha,
Analisamos nesta videoaula o capítulo 1 e o capítulo 2, certo? E agora eu convido vocês, então, para a gente entrar na videoaula número 2, para vocês assistirem ela lá comigo, onde a prof vai, então, explicar o capítulo 3 e já vou introduzir o capítulo 4, tá? Então, lá a gente vai ver a base comum nacional e perfil do egresso da formação inicial e da formação inicial do magistério da educação escolar básica e nível superior. Nós vamos ver a estrutura e o currículo. Então, eu agradeço a atenção de vocês nesta minha videoaula. A prof vai parar de compartilhar a tela aqui com vocês. E fica aí de novo, né, o convite para que vocês, então, acessem aí a segunda videoaula, tá bom? Ó, um beijo e até a próxima, então. Tchau, tchau.